Os ídolos são postos como espantalho em pepinal. E não podem falar. Necessitam de alguém que os leve. Eles não andam. E a Bíblia diz, não tenhais receio. Eles não fazem o bem e nem muito menos o mal. Não fazem nada. Agora espantem os irmãos. O que vai dizer um livro de Sabedoria 13:10. Sabedoria 13:10, sabedoria, não tem na nossa Bíblia. A nossa Bíblia tem 66 livros. A Bíblia Católica Apostólica Romana, essa aqui, ela tem 7 livros a mais. E um dos 7 livros a mais está o livro de sabedoria. E olha o que diz o livro de sabedoria. Sem proveito. Mas são, olha, o livro de sabedoria, vai dizer lá, ó, são uns desgraçados. O livro de sabedoria que vai dizer isso para nós. Opa, fugiu até aqui, deixa eu voltar aqui. Sabedoria que vai dizer isso para nós. Deixa eu voltar. Mas são uns desgraçados, esperam em mortos, aqueles que chamaram de deuses a obra de mãos humanas, o ouro, a prata, artisticamente trabalhados, figuras de animais, alguma pedra inútil, a que outrora certa mão deu forma. Sabedoria 13:10. São os desgraçados, esperam em mortos, chamam deuses obra das mãos humanas, ouro, prata, artisticamente trabalhados. Agora, vocês irmãos perceberam que aqui tem um asterisco, porque vai para a nota de rodapé. A nota de rodapé da Bíblia Católica Apostólica Romana, a nota de rodapé, ela vai explicar este texto. E o que diz a nota de rodapé? Olha que ela vai dizer, a nota de rodapé, o que vai dizer? Nota de rodapé. Aqueles que fabricam ídolos são imperdoáveis, porque eles bem sabem que não são verdadeiros deuses. Mortos. Os mortos não têm nenhuma eficiência. É, pois, inútil confiar neles. Nota de rodapé do livro de sabedoria, um dos 7 livros a mais, na Bíblia Católica Apostólica Romana. Esse livro não tem na Bíblia nossa, que tem 66 livros. Então diz, olha, aqueles que fabricam ídolos são imperdoáveis, porque eles bem sabem que não são verdadeiros deuses, são mortos. Os mortos não têm nenhuma eficiência, é, pois, inútil confiar neles. Sabedoria 13 ainda, eu continuo aqui o texto, no verso 17 a 19, olha o que vai dizer, deixa eu ficar lá de cá, para ler para os irmãos, quem está em casa, dá para ver melhor. Mas quando lhe implora por seus bens, seus casamentos, seus filhos, não se envergonhe de falar ao que é inanimado, e pede saúde ao que é desprezível, reclama a vida ao que é morto, procura socorro no que é débil, e para uma viagem invoca o que não pode andar, para um lucro, um trabalho, o bom êxito de uma obra de suas mãos, pede a força ao que nem é capaz de mover as mãos. Sabedoria 10, 17 e a 19. Este livro, ainda de sabedoria, na Bíblia Católica Apostólica Romana, eu não coloquei ali, mas eu leio aqui, Sabedoria 14, versos 7 e 8, diz assim, Sabedoria 14, 7 e 8. Bendito seja o lenho pelo qual vem a justiça, mas o ídolo fabricado seja maldito. Ele quem o fez, este porque o fez,
aquele porque corruptível foi chamado Deus. Sabedoria 14, verso 7, verso 8, que não tem na nossa Bíblia, repito. Diz, maldito, olha, diz lá, a palavra é pesada, né? Pesada. Bendito seja o lenho pelo qual vem a justiça, mas o ídolo fabricado seja maldito. Ele e quem o fez. Este porque o fez. Aquele porque corruptível foi chamado Deus. Vou ler também Sabedoria 13, verso 10 em diante. Agora o texto completo aqui da Bíblia, que não está no telão, eu leio aqui. São os desgraçados, põem sua esperança em seres mortos, estes chamam deuses e obra de mãos humanas, ouro ou prata, lavrados com arte, figura de animais, ou de uma pedra inútil, obra de mão antiga. Eis um carpinteiro, ele serra uma árvore fácil de manejar, raspa-lhe cuidadosamente toda a casca, convenientemente a trabalha, e dela faz um utensílio para o uso da vida. Quanto às sobras do seu trabalho, empregas no preparo da comida, que o sacia. A sobra de tudo que para nada serve, eu repito, a sobra de tudo que para nada serve, um pau retorcido e nodoso, ele o toma e o esculpe nos momentos de lazer, modela-o com capricho para distrair-se e dá-lhe figura de um homem. Ou então torna-o semelhante a um animal, desprezível, cobre-o de vermelho, enrubesce-lhe a superfície, fazendo desaparecer todas as manchas. Depois faz um nicho digno dele e o coloca na parede, prendendo-o com um prego. Toma precauções para que não caia, sabendo que ele não pode valer-se a si mesmo. É uma imagem, necessita de ajuda. Entretanto, se quer rezar por seus bens, casamentos e filhos, não se envergonha de dirigir sua palavra a este ser sem vida. Para a saúde, ele invoca o que é fraco. Para a vida, implora o que é morto. Para uma ajuda, solicita o que não tem experiência. Para uma viagem, dirige-se a quem não pode dar um passo. E para ter lucro e êxito em seus trabalhos e empresas, pede vigor ao que nenhum vigor tem em suas mãos. Eu que está lendo aqui, eu repeti o verso 17 e 19. Veja que o ídolo, a imagem, ela é totalmente sem proveito. Primeiro, Deus fala que odeia, é abominável. Segundo, nós vimos que é totalmente sem proveito, mas também é pura mentira. A Bíblia diz em Jeremias 10, 14, todo homem se tornou estúpido e não tem saber, todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. As imagens são mentira e nelas não há fôlego. Idolatria, mentira, nelas não há fôlego. Ídolo versus demônio. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Sacrifício ao ídolo, Paulo, 1 Coríntios 10, 19 a 20, comparando como sacrifício aos demônios. Repito, que digo, pois, o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? O próprio ídolo tem algum valor? Antes digo, que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E Deus diz assim, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Veja, mentira, sem proveito, ligado a demônios. Sobre os idólatras, o que a Bíblia fala
sobre os idólatras, né? O que ela vai dizer sobre os idólatras? Primeiro, são semelhantes ao ídolo. Salmo 115. Salmo 115, 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Salmo 115, você pode abrir a sua Bíblia se você quiser acompanhar comigo, Salmo 115. Você pode acompanhar comigo a sua Bíblia, lá no Salmo 115. Lembrar um salmo sobre idolatria, você lembra o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca, não falam, olhos e não veem, ouvidos não ouvem, nariz não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Ou seja, o idólatra, o adorador de imagem, ele torna semelhante ao ídolo. Tem boca e não fala, nariz não cheira, olhos e não vê, ouvidos e não consegue ouvir, não consegue discernir. Que mais? Quanto ao idólatra, cegos incapazes de pensar. Isaías 44, 9 a 20, vamos para a Bíblia, que é um texto longo. Isaías 44, vamos para a palavra do Senhor, verso 9 a 20. Olha o que vai dizer para nós, Isaías 44, verso 9, eu leio até o verso 20. O título na Bíblia é A Loucura da Idolatria. A loucura da idolatria. Todos os artífices de imagem e escultura são nada. Vou repetir. Todos os artífices de imagem e escultura são nada. As suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo, forja com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa com a plana, mas com o compasso e faz a semelhança, a beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Uma parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus, se prostra diante dele, esculpe uma imagem, se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se também, se esquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então do resto, faça um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se, ele dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento, nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as brasas, assei sobre elas carne e a comi.
Faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio? Veja que a idolatria torna a pessoa cega e incapaz de pensar. Veja Isaías 44, 9 a 20. Esse texto, que sabedoria vai trabalhar no mesmo teor, vai no bosque, corta uma árvore, pega um pedaço da lenha para se aquecer, fazer sua comida. O que sobrou, que não serve para nada, um pedaço de pau nodoso, ele trabalha, esculpe, faz para si um Deus, ajoelha, adora, e não consegue raciocinar, porque está cego. Isaías 44, verso 17, do resto faz um Deus, ajoelha-se diante dela, prostra-se-lhe, ele dirige a oração dizendo, livra-me, porque tu és meu Deus. Nada sabem, nem entendem, verso 18, porque os seus olhos grudaram, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, o seu coração já não pode entender, ninguém cai em si, para dizer, não é mentira, verso 20, não é mentira aquilo em que confio? Como que eu estou confiando num pedaço de pau, num pedaço de ferro que seja, de gesso, uma imagem, que alguém humano tal como eu fez, que alguém tal como eu esculpiu, e eu coloco no nicho, na parede, no canto da minha sala, do meu comércio, ou em outro lugar qualquer, da igreja, onde quer que seja, e me ajoelho diante daquilo, me prostro diante daquilo, se a própria Bíblia está dizendo que é abominável diante de Deus, que Deus abomina, que Deus odeia, que é mentira, mas o idólatra, ele está cego, incapaz de pensar, incapaz de raciocinar. E a Bíblia diz ainda que os idólatras não irão para o céu. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros e aos idólatras. Ao idólatra e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, 8. O idólatra não vai para o céu. Apocalipse 22 também vai dizer a mesma coisa. 22, 15. Fora ficam os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, os idólatras. E todo aquele que ama e pratica mentira, ou seja, o idólatra, que é o caso de hoje, por 22, 15. Os idólatras fica de fora. Não é o pastor que está dizendo. Não é a igreja que está dizendo, não é a denominação que está dizendo, não é a instituição que está dizendo. Quem está dizendo é a santa, bendita palavra de Deus. E nós nos apegamos à palavra, tanto na Bíblia que os cristãos evangélicos usam, quanto na Bíblia que os católicos usam. Está escrito tudo isso na Bíblia. E o que a Bíblia fala para os crentes, para nós cristãos, sobre a idolatria? Em primeiro lugar, o que ela fala? Não ter pacto com os idólatras. Êxodo 34, 12 a 15, abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, cortareis, porque não adorarás outro Deus,
pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso Ele é, para que não faça aliança com os moradores da terra, não suceda que em se prostituindo eles com os deuses, eles sacrificando, alguém te convida e comas dos seus sacrifícios. A Bíblia diz que o cristão não pode ter pacto com os idólatras. E se ele está fazendo um sacrifício ao seu Deus, uma festa ao seu Deus, uma festa à imagem A, B ou C, e tem uma comida, a Bíblia diz, não coma, não seja convidado e vai lá comer, porque Deus não quer isso de você. Veja aí, não participar das coisas ligadas à idolatria. 1 Coríntios 10, 19 a 20, eu volto a este texto. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Agora o que eu quero neste texto. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. 1 Coríntios 10, 19 a 20. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então a Bíblia está dizendo para não ter pacto com eles, fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Fugir da idolatria. O grande apóstolo João, ele escreve também, no seu modo carinhoso de escrever, 1 João 5, 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Fuja, guarda. Não se veja aí uma hora prostrado diante disso. Eu sou o Senhor teu Deus. Não queira substituir Deus, adorando imagens, prestando culto a imagens. Não casar com idólatras. A Bíblia diz, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Não haver casamento com idólatras, quem adora imagens, testificar contra a idolatria, Atos 14, 15, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, repetindo ali, né? Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, fariam desviar de mim os teus filhos. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo aqui? Aqui no Atos, aqui é o texto anterior que ele voltou à tela. Se há o casamento com idólatra, e o filho nasceu, o filho vai adorar uma imagem, ou vai adorar o Deus verdadeiro? Seu filho será levado a um templo idólatra, ou a um templo cristão? Vai fazer seu filho pecar, desviar teus filhos do caminho do Senhor? Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei, vós sois as minhas testemunhas, há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça, Isaías 44, 8. Testificar contra a idolatria, só há um Deus, só há um Deus. Há outra rocha além de mim? Há outro Deus além de mim? Não há, vós sois as minhas testemunhas, né? Nós somos testemunhas, vós sois as minhas testemunhas. Nós vamos dizer, só há um Deus. Lembra quando Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel foram levados a se prostrar diante da imagem que o rei Nabucodonosor fizera? Eles recusaram, não vou prostrar diante disso, eu sirvo a Deus, eu sirvo ao Senhor. Então, imagem, idolatria, nós estamos vendo aqui, embora rapidamente, mas fique gravado também, os irmãos quiserem rever depois a mensagem, está gravada na internet, que é odiosa a Deus, e o idólatra não herdará o reino de Deus, se não abandonar a idolatria, deixar a idolatria, a desprezar a idolatria e começar a adorar ao Senhor. Certa feita eu pregava no sul de Minas, um culto na virada de ano, passagem de ano. Depois do culto eu fui para casa, e de madrugada alguém chega em casa dizendo, pastor, eu ouvi a mensagem, eu fui tocado pelo Senhor, e eu queria
entregar algumas coisas para o senhor que para mim não tem mais validade nenhuma. Eu entendi a mensagem. Ele me levou um saco desse tamanho, cheio de imagens, entregando, disse que não tem mais validade na minha vida, porque eu aprendi que só Deus, só Deus é o Senhor, eu não preciso de imagem, e o Senhor Deus odeia e abomina qualquer tipo de imagem. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero na minha casa aquilo que é abominável ao Senhor nosso Deus. Por que da idolatria? O porquê da idolatria? O porquê da idolatria? Qual é o porquê da idolatria? O porquê da idolatria, meus irmãos, Paulo vai dizer aos Romanos que é pela falta do conhecimento de Deus. Romanos 1, 19 a 22 diz: portanto, que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A idolatria pela falta de conhecimento de Deus. Deus se revela por meio da palavra, por meio da natureza. Deus revela o seu ser. A Bíblia diz que tais homens são indesculpáveis, e as pessoas, por não querer conhecer a Deus, começam a adorar imagens, quer apalpar. Deus não pode ser apalpado. Nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Falta do conhecimento de Deus. Romanos 1, 19, 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja que mudaram a glória de Deus. Agora, ao invés de adorar o Criador, começaram a adorar a criatura. Ao invés de reverenciar a Deus, estão reverenciando a imagem. Estão reverenciando a imagem. Troca de valores, Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Mudaram aí a verdade de Deus em mentira. Adora e serve a criatura. E veja, os irmãos e irmãs, que falta este bom senso para dizer: como é que eu vou me prostrar diante de algo? Pedir ajuda numa viagem, se aquilo que eu estou prostrando não sai do lugar. Se eu não pregar bem na parede, não fixar lá os pregos no nicho, vai cair, vai quebrar. E eu vou dobrar o joelho diante daqui, mas aquilo representa a divindade, a Bíblia diz: não farás para ti, nem adorarás, nem ajoelharás diante da imagem. Pessoas em procissão pela rua, carregando aquele peso gigantesco nas costas, adorando aquilo como sendo Deus. Aquilo é gesso, aquilo é pau, aquilo não serve para nada, não tem validade alguma. E a Bíblia condena, a Bíblia reprova. Deus tem vitória para a sua vida, mas a vitória só é desfrutada quando nós olhamos para a palavra e nos apegamos à palavra. Agora deixa eu concluir esse estudo rápido que eu estou dando hoje aqui sobre idolatria. Irmãos, nós precisamos nos apegar o quê? A palavra de Deus. Veja que a própria Bíblia Católica Apostólica Romana, ela usa um linguajar mais pesado do que a nossa Bíblia. Não é verdade? Mais pesado. Falando de maldito, desgraçado, essas expressões que ela usa aqui em Sabedoria 13. Agora, se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e todos os textos que eu li aqui, todos estão aqui sem exceção. Aqui tem 66 livros, aqui tem 7 a mais, mas todos os 66 daqui estão aqui dentro. Tudo que está escrito aqui também. E nós não ficamos com a tradição, nós ficamos com a palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. Ah, mas veja bem, pastor, não precisamos entender, não precisamos compreender, não precisamos assimilar. Não precisamos compreender, assimilar nada. Precisamos ficar com a palavra de Deus tal como ela é, em nome de Jesus. Amém, irmãos?
E a Bíblia diz que idólatra não herdará o reino de Deus. Apocalipse 21 nós lemos aqui, Apocalipse 22 nós lemos aqui, que idólatra não vai para o céu. Se ele não se converter, evidentemente, não abandonar a idolatria, não deixar de lado o ídolo, e lembrar que o Senhor é o nosso Deus. Mas eu repito, Êxodo 20, Deus antes de dar o primeiro mandamento, que é não para fazer imagem, Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus. Não queira outro Deus. Não queira colocar alguém no lugar de Deus, porque só Ele pode nos abençoar, só Ele pode nos socorrer, só Ele pode nos sustentar, só Ele pode fazer grandes e verdadeiros milagres nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nós não ficamos com a tradição, nós ficamos com a Bíblia. Talvez você perguntar a uma pessoa, por que você vê isso na Bíblia e você não pratica? Eu lembro de uma senhora, uma vez, eu vim procurar no gabinete, muitos anos atrás, disse, pastor, ela não era evangélica, ela era da Igreja Católica Apostólica Romana, ela veio e disse, pastor, eu queria que o senhor me ensinasse algo sobre idolatria. O que a Bíblia fala sobre idolatria? Eu peguei esses textos todos que eu falei aqui, passei para ela, falei, dá uma lida, irmã. O senhor quer que eu explique agora mais detalhado? Eu falei, não precisa, pastor, eu já entendi, já li. Eu vou lá conversar com o padre e vou explicar para ele esses textos, ver o que ele fala. Aí, na semana seguinte, ela voltou, literalmente isso aconteceu, ela voltou, e eu falei, e aí, irmã, o que o padre falou para a senhora? Ela disse, o padre mandou eu sair da igreja e ir para a igreja evangélica, lá não é meu lugar não, vim cair fora. Aí falou isso para a senhora? Falou, cai fora daqui, vai para outro lugar, que aqui não é teu lugar mais não. Nós ficamos com a Bíblia. Se o padre falar algo que não é bíblico, você fica com a Bíblia. Se o pastor falar algo que não é bíblico, você fica com a Bíblia. Qualquer líder falar algo que não é bíblico, você fica com a Bíblia. E não com a palavra do líder, quer seja pastor, padre, bispo, papa, sei lá o que for. Mas nós ficamos com a palavra de Deus, pois a Bíblia, que é a nossa regra infalível de fé e prática. E sobre idolatria, nós vimos hoje rapidamente vários textos, o que a Bíblia ensina sobre idolatria, que Deus abomina, que Deus não quer, pois isso rouba a glória de Deus, e Deus não compartilha a sua glória com ninguém. A glória é somente de Deus. Quem tem Deus não precisa de ídolo. Quem busca ídolo é porque não tem Deus. Vamos ficar em pé? Vamos cantar mais uma canção, Maico? Em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém.
A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite nós queremos orar a Ti, rogar ao Senhor que abra os olhos daqueles que estão vivendo na idolatria, Senhor, daqueles que estão cegos, daqueles que estão com os olhos fechados, que não conseguem perceber o quão errado estão vivendo, coisas inúteis estão praticando, adorando o pau, a pedra, o gesso, se prostrando diante de imagens, carregando em seus ombros imagens, aonde o Senhor nos afirma que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus, e nós não precisamos de nada, e nem podemos colocar nada no lugar do Senhor. Pai, livra aqueles que são tomados de avareza, que também é idolatria, para que possam voltar para o Senhor. E cremos, ó Deus, que somente o Espírito Santo pode tocar nos corações, nas vidas, nas almas, nas mentes, e fazer com que pessoas se voltem para Ti, se rendam a Ti, se curvam diante da Tua face, adorando na beleza da Tua santidade. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pela intervenção Tua, clamamos pela ação do Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E obrigado, porque um dia o Senhor já nos livrou dessas coisas, no poder do Espírito Santo. Saibamos contemplar a Tua palavra, saibamos testificar contra a idolatria, e sermos instrumentos do Senhor, para mostrar as verdades do reino. Usa cada um de nós, Pai, nos abençoe como povo santo do Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros, purifica-nos, e usa-nos como instrumentos Teus, para promover a glória do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Obrigado por esta noite, obrigado por este momento. Oramos agradecidos. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um dos amados, hoje, agora e para todos sempre, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus abençoe, meus queridos. Obrigado por estarem presentes. Deus abençoe.